Olá, meus amigos apaixonados pela natureza. Estou aqui na Cachoeira Santa Ana, na parte sul da cidade de Marília, e quero mostrar um pouquinho para vocês como ela está. Na verdade, são várias pequenas quedas. A última, essa aqui neste Itambé maravilhoso. Enquanto eu vou mostrando para vocês, quero falar também sobre o novo Código Florestal. Aí você fala assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Na verdade, estamos diretamente ligados ao novo Código Florestal, mesmo porque influencia todos os ecossistemas, inclusive o urbano. Mas vamos lá para mais uma expedição. Vem comigo! Esse é o terceiro Código Florestal no Brasil. O primeiro foi lá em 1935, no governo do Getúlio Vargas. Nessa época, gente, a floresta era vista como algo que atrapalhava o crescimento do país, um obstáculo. Então, a ideia era desmatar, ir para outras regiões e plantar café de preferência. Não tinha consciência ambiental nenhuma. Aliás, essa palavra nem existia. Já o segundo código foi lá em 65, em plena ditadura militar. E eles queriam era oficializar a produção nessas terras, organizar, porque eles não sabiam quem era dono daquela terra, quem era quem. E existiu uma conspiração naquela época de que os Estados Unidos queriam dominar, pegar a Amazônia. Talvez eles já soubessem dessa riquíssima biodiversidade que nós temos aqui. E olha só que incoerência. Por mais que esse código de 65 tenha criado as APPs, o lema então foi integrar para não entregar. E o terceiro código começou a ser discutido, debatido e redigido no ano de 2001, no governo do Fernando Henrique Cardoso, sempre diante de muita polêmica. De um lado, tinha os ambientalistas e os cientistas. Do outro, a bancada ruralista ou a bancada do boi, como foi chamada. Até que, no governo da presidenta Dilma, no ano de 2012, foi aprovada. O novo código ele atualiza alguns pontos do anterior e traz algumas coisas novas, como por exemplo a reserva legal, que é a parcela que toda propriedade deve manter de mata nativa. Porém, a propriedade que tem até 4 módulos fiscais, que é uma unidade de medida agrária, fica isenta, dispensada de manter essa reserva legal. As áreas de preservação permanente, as APPs, também foi mexido. E elas têm como objetivo a preservação de topo de morro, itambés, encostas e nascentes, como essa belezura aqui. E foi delimitado em torno de cada nascente 50 metros de mata nativa. A mata ciliar no entorno dos cursos d'água vai variar conforme a largura do rio. Nesse caso aqui, até 10 metros, o que deve ser preservado são 30 metros de mata nativa de cada lado. O código, gente, também traz uma série de outros pontos importantes, como o cadastro ambiental rural, que é uma forma de fiscalização e organização das propriedades rurais do país. Também traz normas para o uso do fogo e combate ao incêndio, medidas e regras para a agricultura familiar, um programa de apoio financeiro ao agricultor que venha a trabalhar com a biodiversidade. Em relação à área urbana, gente, o poder público municipal, além de preservar as áreas verdes já existentes, terá que implantar nas próximas expansões urbanas cerca de 20 metros quadrados de área verde por habitante. Olha que beleza, gente, mais uma nascente. Então, se o Código Florestal traz tantos pontos positivos assim, porque na época e até hoje
gera muita polêmica, muitas manifestações entre os ruralistas e os ambientalistas. Para tentar entender essa história, eu fui conversar com o Luciano França, mestrando em Ciência Florestal lá no Piauí. Sim, Elândio. De fato, o novo Código Florestal sempre foi muito pautado por polêmicas e discussões. Para a gente entender um pouco essa questão, precisamos olhar para o Código Florestal como uma evolução. Desde 1934, quando ele foi criado, muito por uma questão agrária e menos ambiental. Em 65 veio uma atualização, toda aquela questão dos grupos minoritários, do meio ambiente, então já foi uma atualização. E 2012, que o Código Florestal vem aí com um grande avanço. Podemos observar e dizer que foi um grande avanço. Embora para a produção de alimentos e para a preservação ambiental talvez não é o que elas requeriam, mas já foi um grande avanço em comparação ao primeiro e segundo Código Florestal. O grande problema do Código Florestal é nada mais, nada menos que um antagonismo político. Existe muita polarização entre o ambientalismo mais radical e os ruralistas, que foram aqueles que mexeram nas mudanças do Código Florestal. Então, o código ele foi atualizado, contudo com menos exigências para o produtor, e ele veio aí, por exemplo, com uma grande polêmica que foi a anistia, o perdão aos produtores que desmataram até 2008, né, com a questão de que deveria ser recuperadas essas áreas. Foi uma grande polêmica. Talvez o código foi ajustado com a chegada do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O grande desafio para nós cientistas, sociedade em geral, é deixar de lado o antagonismo político, os extremismos ambientais e o extremismo rural, para que a aplicabilidade da lei possa de fato ser feita pelos órgãos públicos, pelos órgãos privados. O grande desafio é a aplicabilidade. Então o problema não é o código, o problema é esse antagonismo que dificulta a aplicabilidade da legislação. Valeu, Luciano. Muito obrigado. O novo Código Florestal é uma legislação de interesse social e econômico e atinge todos nós. Já ficou bem claro que a expansão da agropecuária já não depende mais do desmatamento das florestas. Florestas que interagem diretamente com as mudanças climáticas. Então, gente, é um tema de extrema importância para a conservação dos ecossistemas terrestres e aquáticos e para a qualidade de vida de toda a humanidade. Bom, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.